O Fundo de Segurança do Mercado Pago é uma das últimas novidades. Ele tem rendido bastante, acima de 110% do CDI. Mas será que o Fundo de Segurança do Mercado Pago vale a pena mesmo? Será que ele é seguro, como o nome diz? Já vou adiantar que ele serve para reserva de emergência porque tem liquidez diária, mas quanto que ele rende de verdade? É melhor ter o Tesouro Selic ou esse Fundo de Segurança Mercado Pago? Eu sou o Cezito Sperandio, esse é o canal Economica, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscrevendo no botão aqui embaixo você não perde nenhum conteúdo novo. Tem vídeo praticamente todo dia, dos mais curtinhos aos especiais que nem esse. Aliás, toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo que nem esse. Numa das últimas semanas eu já falei se o PicPay vale a pena, tanto para ter conta como para fazer investimentos, cartões de crédito, ficou legal. Economiker Raiz, já deixou o like da responsa, né? Tá chegando agora, não me conhece ainda? Deixa seu like assim que você falar, caraca, curtiu o Cezito do Economic. Bora lá então? E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um videão e eu já queria te mostrar onde você encontra esse fundo. Primeiro que eu já baixei o aplicativo do Mercado Pago, necessariamente você tem que ter esse aplicativo. Você não vai encontrar esse fundo em outras corretoras, por exemplo, é exclusivo para clientes via aplicativo Mercado Pago. Cria sua conta, é super rapidinho, não é o objetivo desse vídeo, mostrar como é que cria conta, etc, mas sim falar do fundo de segurança. Aqui na página principal, você vai buscar por fundos de investimento e rapidinho você vai encontrar o fundo segurança. Ele já mostra de largada que rendeu 13,76% nos últimos 12 meses, lembrando que os últimos 12 meses é da data de gravação desse vídeo aqui. Dependendo de quanto você está assistindo, é só você entrar no aplicativo do Mercado Pago e dar uma olhada aí em quanto que rendeu nos últimos 12 meses. Certamente a rentabilidade vai ser outra, tomara que maior, inclusive. E olha que essa tá gordinha. Também mostra que tem possibilidade de resgate no mesmo dia e um destaque aqui, diria no mínimo curioso para não ser super interessante, o melhor fundo de renda fixa do Brasil desde agosto de 2023. Parece que os caras não estão de brincadeira mesmo. E aplicação mínima, bem atraente, R$1, todo mundo consegue investir com esse valor. Lógico que você não vai investir só com base nisso, né? Economiker é um investidor bem mais qualificado. Vamos dar uma olhada nas regras de resgate. Tá dizendo aqui, ó, que você pode solicitar o resgate a qualquer momento e que após a solicitação o dinheiro vai estar no seu saldo disponível no mesmo dia, de acordo com as regras de resgate. Mas vamos ver essas regras de resgate então. Solicitações de resgates feitas após as 12 horas, após ao meio-dia de dias úteis ou de finais de semana e feriados, eles vão ser processados apenas no dia útil seguinte. Eu te disse que não ia falar muito do aplicativo, isso porque a gente já tem um vídeo dedicado de uma avaliação completa mostrando se vale a pena ter conta no Mercado Pago, investir com eles, ou usar todas as funcionalidades. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, que faz parte de uma playlist, aliás, que a gente avalia todos os bancos e corretoras para mostrar qual vale a pena e qual você tem que fugir. É cilada, Bino! Investidor do Economic, que é um cara mais qualificado, fica de olho também na estratégia do fundo. Aliás, um fundo de investimento, se você ainda não entendeu, é aquele negócio em que tem um gestor tomando conta da grana da galera que investiu naquele fundo. É meio que um investimento coletivo. Você bota a grana lá, tem um cara responsável por falar, ó, vou investir nisso, naquilo outro. No mês seguinte, se o jogo virar, ele reinveste em outras coisas. Então é um gestor qualificado para fazer a seleção dos ativos segundo algumas regras. E as regras são essas estratégias que tá escrito aqui, ó. O fundo segurança é um fundo de curto prazo e você pode retirar o dinheiro quando quiser. Aliás, atenção aqui nesse curto prazo, porque a gente vai ver que não é bem assim. O objetivo é gerar bons rendimentos sem perder segurança. Para isso, investimos uma parte do seu dinheiro em CDBs e outros títulos de renda fixa e ativos de grandes empresas. Ainda coloca um destaque importante aqui, ó. Para melhorar seus resultados, a gente pode ajustar a distribuição do dinheiro entre os ativos que compõem esse fundo. Tudo bem, um fundo é para isso mesmo. Peguei a lâmina aqui do fundo, que é um troço, um documento que investidor mais experiente tem que olhar. Aliás, todo mundo deve olhar, mas às vezes a galera fica meio perdida. Eu já te mostro onde que você baixa isso. Aqui você encontra detalhes técnicos de como que o fundo de fato funciona. Esse fundo é classificado como renda fixa, com a meta de garantir liquidez aos investidores e uma rentabilidade superior ao CDI. Então o que ele está falando? Que vai disponibilizar a grana para os investidores sacarem quando eles quiserem e que tem a rentabilidade superior a, por exemplo, as caixinhas do Nubank, que rendem 100% CDI, ou ao Tesouro Selic. O objetivo dele é superar essa rentabilidade. Também fala que a carteira do fundo, e aqui a coisa fica interessante, é composta por títulos públicos, bem mais detalhado aqui do que a gente estava mostrando antes nas letrinhas mais de propaganda. É composta por títulos públicos, leia-se Tesouro Direto, que são ativos da dívida do governo de baixíssimo risco, a gente já sabe disso, títulos de crédito privado e cotas de outros fundos de investimento. Títulos de crédito privado, se eu fosse simplificar bastante, são ativos de renda fixa fora do Tesouro Direto, além de investir em outros fundos de investimentos. É a menor parte, mas ele também investe nisso. E ele qualifica um pouquinho mais, né? Os títulos públicos e as compromissadas, que é um tipo de investimento que ele faz também, são utilizados na parcela de liquidez, ou seja, para disponibilizar a grana rapidamente para um investidor
investidor que queira sacar uma parte, e também redução da volatilidade, porque tem um lance da marcação a mercado, quem acompanha a gente já sabe disso. E ele fala também que enquanto a parte alocada em crédito privado, ela varia de acordo com a análise da gestora e as condições macroeconômicas. No final das contas, trocando em miúdos, ele tá falando, pô, dependendo se o gestor achar um investimento interessante e se a condição da economia brasileira, global, tiver favorável, a gente investe nesse tipo de coisa, senão a gente investe em outra. Justamente visando o diferencial de rentabilidade da carteira, leia-se aumentar a rentabilidade. Se isso pareceu ainda meio nebuloso pra você, fica de olho porque em breve, meados de março de 2024, antes disso a gente vai avisar todo mundo, de um curso que eu e a Yoyo vamos lançar aqui pelo Economic, de estratégia de diversificação dos investimentos em renda fixa. Dá pra lucrar bastante com esse tipo de estratégia, vai ter uns bônus pra quem quer investir em fundos imobiliários, em ações, sem contar que essa vai ser a primeira turma e de presente a gente vai dar de graça 1 ano de mentoria de encontros quinzenais e depois mensais comigo e com a Yoyo pra tirar todas as dúvidas. Em breve você vai ficar sabendo mais. Tá, até aqui a gente tá vendo que o Fundo Segurança do Mercado Pago tem liquidez diária, tenta superar a rentabilidade do Tesouro Selic, do Nubank, por exemplo, mas e se a rentabilidade for totalmente abocanhada pelos impostos? Vamos ver como isso funciona. Para começar, tem IOF, que é cobrado só se você solicitar o resgate antes de 30 dias da aplicação. É aquela tabelinha que começa em 96% se você aplicar num dia e sacar no outro. 96% da rentabilidade, ou seja, come tudo que rendeu de um dia para o outro. E vai caindo até que no 30º dia em diante você não paga mais IOF. Ficou mais de 30 dias, você tá livre desse imposto. É justamente para te desestimular a ficar investindo e desinvestindo tão rápido. Você tem que fazer um planejamento, é esse o incentivo do IOF. Sem contar gerar receita pro governo, né? Tem também imposto de renda, e aí, meu amigo, muda tudo em relação aos investimentos de renda fixa que você conhece. Tá escrito aqui que ele é cobrado de acordo com o tempo que o seu dinheiro ficou investido, mas a gente já vai analisar isso na lâmina, em detalhes. Tem também uma taxa de administração. Todo fundo de investimento tem um gestor cuidando daquilo, uma equipe responsável, então nada mais justo que você pague por esse serviço. A taxa me pareceu razoável, 0,5% ao ano. Em média, os fundos de investimento costumam cobrar 2% ao ano, mas essa aqui é de 0,5% e a cobrança é feita sobre o valor total, tá bom? Não é que nem o imposto de renda que é só sobre o que rendeu. Isso aqui é sobre o investimento inicial e também sobre os rendimentos. Poderia ter taxa de performance? Não tem taxa de performance nesse fundo, até porque é um fundo de renda fixa, que o objetivo é bem modesto, superar 100% CDI, não deveria ter mesmo e não tem. Vamos pra lâmina então, que é aquele documento que investidor, economiker, que é mais qualificado, tem que olhar. Para encontrar a lâmina, você vai clicar aqui em documentos do fundo. Lá no rodapé, é o que eu quero que você se atente. Lembra que eu falei pra você prestar atenção num negócio interessante? Chegou a hora. Tá escrito que a tributação é de longo prazo, 366 dias. A gente tinha lido lá nas linhas de propaganda do fundo que ele era um fundo de curto prazo. Aqui ele tá falando que é uma tributação de longo prazo. As coisas podem parecer incoerentes, mas eu vou te explicar. É de curto prazo porque é para você montar sua reserva de emergência ali, por exemplo. Esse é o objetivo. Você pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser. Não tem nenhum impedimento para isso. Só que a tributação de longo prazo, nesse caso aqui, 366 dias, ela determina como vai ser a cobrança do imposto de renda. Tem uma cobrança de imposto de renda diferente para fundos de renda fixa classificados como de curto prazo e de longo prazo, mesmo que tenha liquidez diária ou não. Para se enquadrar num fundo de renda fixa de longo prazo que tem uma tributação de imposto de renda mais favorável, os ativos, todos os investimentos que tem dentro daquela carteira tem que ter um vencimento médio superior a 1 ano, superior a 365 dias. Então todos os ativos que tem dentro, que o gestor escolhe para o Fundo de Segurança Mercado Pago, se tirar a média vai dar um vencimento de 366 dias, que é justamente o que o fundo aponta. O imposto de renda da renda fixa, você lembra que é aquela tabela regressiva, quanto mais tempo você deixa a sua grana investida, menor vai ser a alíquota de imposto de renda. Em outras palavras, a alíquota cai, o imposto de renda que você tem que pagar fica cada vez menor conforme o prazo de permanência aumenta. Nos fundos, a coisa é parecida, mas é diferente. Porque tem um tal de come cotas. Na renda fixa que você investe por conta própria, Tesouro Direto, CDB, por exemplo, você só vai pagar imposto de renda no momento do resgate, o que favorece quem se planeja para ficar até o fim do vencimento, e quanto mais tempo sem cobrar imposto de renda, porque ainda não chegou no momento do resgate, você não pagou ainda imposto de renda e sua grana cresce mais rápido, naquele efeito bola de neve dos investimentos, que é o vídeo mais famoso aqui do canal. Nos fundos de investimentos não tem essa opção, porque uma vez a cada semestre, 2 vezes por ano, eles vão lá e comem 15% da rentabilidade do seu investimento, de tudo que rendeu sua grana dentro do Fundo de Segurança do Mercado Pago. Isso acontece nos meses de maio e novembro, e no momento que você for resgatar, tem um ajuste disso aí. Por isso que chama come cota, porque ele pega um pedacinho da sua cota. Você tem uma cota ali no fundo imobiliário, ele vai lá
morde um pedacinho, come um pedacinho da sua cota para cobrar o imposto de renda uma vez por semestre. Pra você entender melhor, ficar mais claro, vamos dar uma olhada numa tabelinha que explica exatamente isso. Você lembra que no investimento de renda fixa fora de fundos de investimento, você pagava 22,5% de imposto de renda se deixasse a grana por 6 meses, 20% se deixasse 6 meses a 1 ano, 17,5% de 1 ano a 2 e 15% alíquota mínima de imposto de renda 2 anos ou mais. Aqui também é assim, só que de 6 em 6 meses ele vai ter o come cotas sempre de 15%. Fica sussu, meu parceiro, a cobrança de imposto de renda é feita automaticamente, você nem precisa lembrar de pagar. A hora que resgatar, já vai vir líquida de imposto de renda. Beleza, mas vamos ver se a rentabilidade é tudo isso mesmo que os caras estão prometendo. Dá uma olhada aqui, ó. No último mês, segundo o histórico do Fundo de Segurança Mercado Pago, rendeu 0,92%. Em 2024, rendeu 0,52%. Lembrando que a data de gravação desse vídeo aqui eu tô gravando no finalzinho de janeiro. Então, se você estiver vendo esse vídeo em março, abril, junho, a rentabilidade já vai estar bem maior que essa. Em 12 meses, ele rendeu 13,76%, nada mal. E desde a data de lançamento, que foi em junho de 2022, uma rentabilidade que, olha, vamos ver se é tudo isso mesmo, 22,85%. Complica um pouco porque a gente tá acostumado a ver em bases anuais, 22,85% de junho pra cá. Vamos fazer as contas. Se liga na estratégia que você pode fazer para comparar a rentabilidade de qualquer outro investimento. Eu vou dividir a rentabilidade de 12 meses, que foi 13,76, pela rentabilidade do CDI nos últimos 12 meses, que foi 13,04. E nessa divisão, eu chego que a rentabilidade desse fundo foi equivalente a 105,5% do CDI, ou seja, rendeu mais do que o Tesouro Selic, rendeu mais do que o Nubank, por exemplo, porém menos do que o Sofisa Direto, aquele CDB de liquidez diária que renderia 110%. Se tivesse investido R$100 12 meses atrás, isso teria virado 113,76 nesse fundo de segurança do mercado pago. No CDI isso teria virado praticamente R$113 e na poupança 108,12 centavos. Vamos ver a rentabilidade desde o lançamento do fundo? Então, vou dividir 22,85 pela rentabilidade do CDI nesse período, que foi 20,52. Isso daria incríveis 111,4% do CDI. Nada mal para o investimento que serve para reserva de emergência e que ainda tem cobrança de taxa de administração e mesmo assim rendeu mais do que o CDB de liquidez diária do Sofisa Direto, que é 110%, por exemplo. Se tivesse investido 100 conto lá no lançamento do fundo, você teria hoje 122,85 contra 120,52 centavos num ativo de 100% do CDI e só 112,72 na poupança. Beleza, já vi que rende mais, mas será que não seria melhor eu deixar a grana no Tesouro Selic? Bora comparar então. Navegando aqui pelo site do Tesouro Direto, a gente já vê uma pequena desvantagem pro Tesouro Selic. O investimento mínimo é de R$142. No fundo de segurança, R$1 você já começa a investir. Tá bom, 142 praticamente todo mundo vai conseguir investir, só que o próximo aporte também tem de ser de 142, no fundo de segurança é de R$1 em R$1 você já investe. Rentabilidade do Tesouro Selic, pegando aqui o Tesouro Selic 2029, ele vai render a própria Selic vigente no momento, mais 0,16,06, mais 0,1606%. Meti uma vírgula onde não tinha. Selic mais 0,16. Isso é equivalente a uma rentabilidade de 101% do CDI, justamente por conta desse pequeno bonuzinho. Ou seja, o Fundo de Segurança do Mercado Pago rendeu mais do que isso. Só que o Tesouro Selic, ele é o investimento mais seguro do Brasil, tem liquidez diária sem possibilidade de prejuízo, enquanto o Fundo de Segurança do Mercado Pago, ele é muito seguro, tem ativos que compõem ali a carteira para ter esse propósito, mas ele pode sim dar prejuízo. Se você quiser aquecer a memória, você lembra de um fundo do Nubank que tinha debêntures da Americanas e ele servia para reserva de emergência, mas que teve aquele quiprocó da Americanas? E aí o que aconteceu? A galera viu a grana encolher que tava ali naquele fundo do Nubank. Isso é provável de acontecer? Não, acontece muito raramente. Mas no Tesouro Selic você tem a certeza que você não vai tomar prejuízo em hipótese alguma no investimento mais seguro do Brasil. Outra coisa importante, se liga esse site que legal aqui, ó, que chama Mais Retorno. Ele mostra todas as características do fundo, mas eu queria que você descesse até a volatilidade para você ver que ela tá baixa, mas já chegou a ser 1%, que é justamente o tamanho que o seu investimento ele poderia ter subido ou caído, ter a volatilidade mesmo, se você tivesse investido no Fundo de Segurança Mercado Pago. Lembrando que investindo nesse fundo você pode ver um encolhimentinho, pode ver uma rentabilidade um pouco maior, mas enquanto você não resgatar, é um prejuízo só virtual, porque ele representa o valor, o preço, a precificação da sua cota, da sua participação naquele fundo de investimento naquele momento. Então não precisa arrancar os cabelos. Se você investe nisso e vê uma volatilidade ali de preço, um dia tá maior, outro dia tá menor, é só uma sinalização de preço.
Enquanto você não resgatar, não tem prejuízo nenhum. E no Tesouro Selic não tem essa. É sempre pra cima, meu parceiro. Eu vou te falar se eu investiria ou não no Fundo de Segurança Mercado Pago. Primeiro que ele tem um horizonte muito curto. Ele foi lançado em junho de 2022. A gente não sabe, não tem acesso a um histórico maior pra ver se o desempenho foi bom e consistente por um tempo que seja relevante pra falar, caramba, o gestor tá tomando as decisões corretas. Beleza, ele foi escolhido desde agosto de 2023 o melhor fundo desse tipo no Brasil. E aí daqui pra frente, né? Outra coisa é que fundo de investimento tem a taxa de administração e também tem a cobrança de imposto de renda todos os semestres. Isso diminui o potencial de crescimento do seu patrimônio, da formação da bola de neve dos seus investimentos. Pensa que lá no Tesouro Selic você só vai pagar o imposto de renda quando você for resgatar. Enquanto isso, tudo que não foi cobrado gera novas rentabilidades no famoso juro sobre juro. Num fundo de investimento como o Fundo de Segurança do Mercado Pago, todo semestre ele vai dar uma bocanhadinha e isso diminui o potencial de geração da bola de neve das suas aplicações. Mesmo assim, apesar de tudo isso, você viu que ele tem superado com relativa folga 100% do CDI. Nada mal, ponto pro Fundo de Segurança Mercado Pago. Aí entra um negócio importante que talvez também seja crucial aqui para minha resposta se eu investiria ou não. Fundos não tem proteção do FGC. Apesar desse fundo investir parte em ativos do próprio Tesouro, que são os mais seguros do Brasil, se o fundo tiver qualquer quiprocó violenta e ele for à falência, não tem garantia do FGC. Então eu acho que o Fundo de Segurança Mercado Pago, ele é legal por uma comodidade se você já tem conta no Mercado Pago. Mas se eu investisse, eu não investiria toda a minha reserva de emergência nisso, porque ele só serve para reserva de emergência, ele não tem outro propósito. E honestamente, eu prefiro o Tesouro Selic. A diferença de rentabilidade, ela pode até parecer muito grande, mas ela não é muito grande. De 101% do CDI, que é o que está rendendo o Tesouro Selic, para 105, para 112, 111 que ele rendeu desde o lançamento, parece grande coisa, mas não é tanto assim, ainda mais com a tendência de queda da Selic. A rentabilidade dos dois investimentos, tanto o Tesouro Selic como o Fundo de Segurança Mercado Pago, também vão acompanhar essa trajetória de rendimentos menorzinhos daqui para frente. Se você quiser uma comparação do Fundo Reserva Imediata do Nubank com o Fundo de Segurança Mercado Pago que eu acabei de mostrar, comenta aqui embaixo, compara nu com o Mercado Pago. Se bastante gente comentar, eu posso fazer esse vídeo. Afinal, são os fundos mais populares aqui do Brasil. E se a gente fosse comparar um CDB com o Tesouro Selic, qual seria o melhor? Quanto rende cada um? Os dois são tão seguros comparando um com o outro? É isso que eu falei nesse vídeo aqui em cima, ficou muito massa. Aqui embaixo eu mostrei os CDBs do PagBank. Eles têm alguns com liquidez diária, outros que chegam a render 130% do CDI, e eu mostrei tudo aqui se vale a pena ou não. Lembrou do seu like, né? Agora clica nessa bolinha, você vai se inscrever aqui no canal, virar um Economiker raiz, e a gente se vê na próxima.